Olá, gente amada e querida de Deus. Sejam todos bem-vindos a este nosso encontro com Deus, meditando a palavra. Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. O texto bíblico, Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículos de 11 ao 54. E Jesus foi levado até o juiz Pôncio Pilatos, que o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? E Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Pilatos então lhe disse: Não ouves quantos depõem contra ti? Mas Jesus não lhe respondeu nem uma palavra, de sorte que o juiz ficou muito admirado. Ora, era costume, por ocasião da Páscoa, o juiz mandasse soltar um preso que o povo quisesse escolher. Havia um preso bem conhecido chamado Barrabás, e estando todo o povo reunido, Pilatos perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque ele sabia que entregaram Jesus por inveja. E estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não te envolvas com este justo, porque eu tive um sonho e sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão para que pedissem a soltura de Barrabás e matasse Jesus. E Pilatos perguntou-lhes: Qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: O que farei com Jesus, chamado Cristo? E todos lhe responderam: Seja crucificado. E o juiz Pilatos disse: Mas que mal ele fez? E todos gritavam mais alto ainda: Seja crucificado. Então Pilatos perdeu o controle, pois o tumulto crescia cada vez mais, e tomou um jarro com água e lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Considerai que eu sou inocente do sangue deste justo. E todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus, entregando-o para ser crucificado. Logo os soldados do juiz tomaram Jesus e reuniram uma corte junto dele, e tendo-o despido, cobriram-no com uma capa vermelho escarlate, e teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, zombavam e escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam com ela na sua cabeça. E depois de terem zombado dele, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando caminhavam, encontraram um homem sirineu de nome Simão, a quem obrigaram a levar a cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira, deram-lhe para beber vinho misturado com fel, mas ele, não tendo provado, não quis beber. E tendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram sobre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte, e sentados ali o guardavam. E por cima da sua cabeça puseram uma placa onde se lia o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E com ele foram crucificados dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam balançavam a cabeça contra ele, dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos e os fariseus escarneciam dele, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? Se és o rei de Israel, desça agora da cruz para que creiamos em ti. Confiou em Deus, que ele o livre agora se o ama, porque haveis dito: Sou filho de Deus. Os salteadores que foram crucificados com Jesus também blasfemaram, jogando-lhe estas palavras no rosto.
E desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. E perto da hora nona, Jesus exclamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparastes? E alguns que estavam ali, ao ouvirem isto, disseram: Ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre, e pondo-a numa vara, deu-lhe para beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, dando outra vez um grande grito, entregou o seu espírito. Então eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. E os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que estavam mortos ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, após a ressurreição dele, foram vistos na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele estavam guardando Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteceram, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Inicia-se hoje o Domingo de Ramos, a Semana Santa, em que os cristãos do mundo inteiro relembramos a paixão e morte de Jesus na cruz do Calvário, onde o Senhor foi torturado e morto, dando sua vida por nós. Gostaria de reler dois textos bíblicos, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento, que nos lembram o acontecimento da morte de Jesus para nos salvar da condenação eterna de nossos pecados. O primeiro texto, uma profecia de Isaías, capítulo 56, versículos de 4 ao 7, que diz: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. O segundo texto é da carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11, que faz esta afirmação: Cristo Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No domingo que antecedeu a sua morte na cruz, Jesus entrou em Jerusalém, acompanhado pelos seus discípulos, e foi aclamado por todo o povo pelas ruas da cidade como o Rei Messias, enviado por Deus para libertar o povo da escravidão que o pecado causa. E foi assim que tudo aconteceu, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 1 ao 11. E quando se aproximaram de Jerusalém, em Betfagé, no Monte das Oliveiras, Jesus enviou à sua frente 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta e um jumentinho com ela. Desamarrai-a e trazei-a a mim. E se vos disser alguma coisa, dizei que o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião que o teu rei vem a ti, manso e sentado sobre uma jumenta e um jumentinho, filho de animal de carga. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes mandou. E trouxeram-lhe a jumenta e o jumentinho, e sobre eles colocaram os seus mantos, e fizeram-nos se sentar em cima. E muita gente estendia suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho.
E a multidão que seguia Jesus clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E todos respondiam: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Penso que não é necessário acrescentar nada aos textos bíblicos, que mostram claramente que Jesus, o Filho de Deus que se fez homem, deu sua vida por nós, para nos libertar e salvar da escravidão do pecado e das suas consequências. Sobre isso, certa vez, o próprio Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 16 ao 18. Peçamos todos a Deus que nos dê sempre a graça da fé, de crermos em Jesus, o Filho unigênito de Deus. E crendo nele, tenhamos sempre a coragem libertadora de praticar o que ele nos mandou, quando disse: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. O que o mundo mais precisa é de amor e de suas consequências práticas, como o respeito de uns pelos outros, a tolerância, a ética e o serviço e ajuda mútua. Peçamos, pois, a Deus uma fé concreta e prática, e não um conhecimento teórico e abstrato. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.